Olá, seja bem-vindo mais uma vez a essa nossa unidade 2 do nosso curso de Direito Empresarial. Nessa nossa segunda unidade, nós estamos vendo os instrumentos mercantis, principalmente os títulos de crédito, né? Nós temos os contratos mercantis, que vocês podem encontrar no seu fascículo, mas também temos os títulos de crédito, e as nossas leituras elas vão tratar muito especificamente dos títulos de crédito. E também, nessa nossa unidade, nós vemos a falência e recuperação de empresa. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os senhores. Essa disciplina do direito falimentar, que nós chamamos, ela sofreu uma reforma em 2005, com a introdução da Lei 11.101, em que trouxe a figura e disciplinou a figura da falência e da recuperação de empresa. O que eu gostaria de tratar com os senhores é principalmente dos princípios que norteiam o direito falimentar, porque eles vão nos ajudar a compreender muitas coisas, vão nos ajudar a compreender o porquê de cada procedimento. O primeiro princípio seria o princípio da viabilidade da empresa em crise. Quando a gente fala em direito falimentar, no mesmo momento os senhores devem pensar, trata-se de uma empresa em crise, de uma empresa que não conseguiu fazer frente às suas obrigações e está quebrada, como se diz comumente, né? Esse princípio, né, da viabilidade da empresa em crise vai olhar a empresa não somente dessa forma como uma empresa quebrada que não tem jeito, né, mas por esse princípio a legislação quer sensibilizar a sociedade, sensibilizar o judiciário para que se olhe para a empresa em crise e veja a sua possibilidade de recuperação. Por quê? Não por um apego à empresa em si, mas por preservação de todas aquelas realidades que circundam a empresa e que são atingidas, seja pela crise da empresa, seja pela recuperação da empresa. Então, se ela é viável, né, se ela existe a possibilidade de ela se recuperar, então, por esse princípio, nós vamos ter esse procedimento da recuperação de empresa para, claro, fazer frente às obrigações que não estão sendo satisfeitas, mas também para preservar. Ao final desse procedimento, a empresa não se encerra, como na falência, mas ela é reabilitada. O segundo princípio é o princípio da prevalência do interesse dos credores, né? Quando a empresa ela está em crise, o direito falimentar vai privilegiar o interesse daqueles que têm obrigações que não foram satisfeitas, né? E por isso se vai ter a junção de todos os credores e ali uma classificação entre eles, que a gente vai falar já já. O outro princípio é o princípio da publicidade do procedimento, porque às vezes uma empresa em crise ela já desenvolveu negócios em diversos lugares e temos credores espalhados às vezes no país inteiro. Então, pelo princípio da publicidade do procedimento, você tanto resguarda o interesse daqueles credores que às vezes nem sabem que a empresa já está em um procedimento de falência ou de recuperação de empresa, como também você resguarda futuramente, né? Aquele empresário que vê uma publicação no jornal de que aquela empresa está sofrendo um processo de falência, ele vai pensar duas vezes antes de fazer um negócio com aquela empresa, né? E isso é garantido pelo princípio da publicidade do procedimento. O outro princípio, né, o quarto princípio, é o princípio do tratamento paritário dos credores. Ou seja, os credores eles são tratados a partir das suas necessidades. E aí nós vamos ter o que nós chamamos de concurso de credores. Existe uma classificação dos créditos na falência e na recuperação. E ela está disciplinada no artigo 83 dessa Lei 11.101. Eu vou ler rapidinho, né? A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem. 1. Os créditos derivados da legislação do trabalho, ou seja, os créditos trabalhistas, ou seja, créditos de natureza alimentar, ou seja, créditos de pessoas com maior necessidade. 2. Créditos com garantia real, até o limite do bem gravado, ou seja, aqueles créditos que eu fiz aquela negociação com uma garantia, né? Existia uma garantia naquela negociação, a garantia de um bem, né? Uma garantia real.
3, créditos tributários, né, ou seja, créditos de interesse público. 4, créditos com privilégio especial, a saber, aí vai definir alguns, né, civil, comercial, também créditos com garantia que não seja real. 5, créditos com privilégio geral, a saber, também vai disciplinar alguns outros, né? 6, créditos quirografários. 7, multas contratuais, penas pecuniárias e tudo. 8, créditos subordinados, ou seja, previstos em lei ou contrato. E também os créditos dos sócios, né, vão estar nessa classificação dos créditos na falência. Esse tratamento paritário também ele vai desembocar em uma outra circunstância na falência e na recuperação. É que ele vai gerar o que nós chamamos de indivisibilidade do juízo. Ou seja, eu tenho, digamos, em São Luís, uma empresa que tem em âmbito nacional e temos ali um crédito trabalhista sendo reclamado e temos também, digamos, em São Paulo, alguém com uma garantia real processando a empresa. A partir do momento em que você tem a falência, e aqui a lei vai disciplinar como que vai se reunir todos esses créditos, mas um desses juízos, e somente um, né, vai administrar todo esse processo de falência ou de recuperação de empresas. Isso tudo vai correr diante do mesmo juiz, não importa de onde esteja o credor. O outro princípio é o princípio da conservação e maximização dos ativos, ou seja, na falência e na recuperação de empresas, o administrador judicial e o juiz ele vai precisar ter essa atenção de maximizar, ou seja, quando você maximiza os ativos, você dá maior amplitude a eles e assim, conservando esses ativos, você vai fazer frente à maior quantidade de passivos possível. E o outro é o princípio da conservação da atividade empresária viável, que está ligado àquele princípio da viabilidade da empresa em crise. Ou seja, se é viável, é importante que o judiciário e também o executivo e também os credores e também a empresa tenham essa atenção de manter a empresa, né? Não manter a empresa em crise, né? Mas atravessar o momento de crise e depois recuperar, né? Reabilitar aquela empresa para continuar a desenvolver as suas atividades. E aí, né, quando não há uma viabilidade dessa empresa, então se passa realmente a um procedimento de falência, né, para fazer frente às necessidades, aos passivos, né, aos créditos, e então, ao final do processo de falência, aquela empresa é encerrada. Esse é um tema que ele toca muito a realidade de hoje, porque nós vivemos um contexto de crise econômica e muitas empresas elas vão se encontrar em crise econômica, em crise financeira, em crise patrimonial. Nem todas vão precisar passar por um processo de falência ou de recuperação, porque muitas vezes o próprio mercado já dá uma solução a ela. Muitas vezes nós vemos empresas sendo compradas ou sofrendo fusão ou sofrendo transformação empresarial. E isso é o que se chama de solução de mercado, né? O mercado mesmo deu uma solução àquela empresa, às vezes quando ela é viável, já encontra um comprador que faz frente àqueles passivos e pronto, ali tudo já se resolveu. Mas quando não existe essa solução de mercado, né, então vamos, né, ao processo de falência ou de recuperação de forma residual, né? E esse processo ele corre diante do judiciário. Nós temos uma figura que chama recuperação extrajudicial de empresa, mas ela precisa também passar pelo judiciário, ele não vai ser administrado pelo judiciário, porque vai existir um plano e em algumas hipóteses isso pode ser de forma extrajudicial. Mas quando ele corre diante do judiciário, nós temos a figura ali do administrador judicial. A figura do administrador judicial ela é muito importante e está disciplinada no artigo 21 da lei,
que vai dizer: o administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador ou pessoa jurídica especializada, e que vai ser nomeado pelo juiz, né, e vai fiscalizar todo esse processo de falência ou de recuperação de empresa e como a empresa vai administrar o pagamento do passivo, né, vai fazer frente às obrigações com os credores. Mais uma vez, me coloco à disposição para qualquer dúvida. Pode nos contactar através dos chats, dos fóruns, vamos discutir as dúvidas e peço que leiam as atividades que foram propostas e que respondam às atividades que foram propostas e, por favor, qualquer dúvida, entre em contato. Obrigada.